Olá, olá, aqui é o professor Alexandre Batti, professor de atualidades do ESAG Vestibulares. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre essa coisa de atualidades. Esse campo meio indefinido de que pode aparecer em prova, e eu posso garantir para você, os vestibulares cada vez mais estão pedindo que você conheça os temas atuais. É que é difícil definir. Quando você fala de matemática, você fala de polinômios, de funções, você fala de história, você fala do Império Romano, mas os vestibulares estão ficando cada vez mais interdisciplinares, multidisciplinares, e eles de fato estão cobrando alguma coisa que não é de fato, ou quase sempre, coberta pelas disciplinas consideradas tradicionais. Então falar em atualidade, tá? O que é um estudo de atualidades? A princípio, se você partir desse pressuposto, você vai começar bem. Ler os principais meios de comunicação. De fato, isso pode funcionar. Quando você fala, olha, eu vou ler jornais e revistas, não interessa, eu sou de uma geração um pouco mais velha, vamos dizer assim. Quando você fala jornais e revistas, por favor, leia-se blogs, leia-se sites, fique à vontade para falar de podcasts, o que você quiser. Quando você pensa nos meios de comunicação, é verdade, você vai se atualizar, mas fica sempre aquela dúvida, o que é relevante, o que não é relevante, como é que funciona essa coisa de, eu vou ler, tá bom, eu quero passar na prova, seja a prova qual for, e eu preciso me atualizar, eu vou procurar os meios de comunicação, e eu acho que o primeiro caminho é realmente isso, ler os principais meios de comunicação do seu país. E aí entra um pouco de conhecimento em língua estrangeira. Você lê, por exemplo, um site em inglês, você lê um site em espanhol, você lê um site em italiano. Por exemplo, procurar notícias sobre o Brasil num site no Corriere della Sera, alguma coisa assim, ou no El País, ou, por exemplo, no New York Times, no Le Monde. Ou seja, é legal você dominar outra linguagem, existem tradutores que você pode ter como auxílio, mas é sempre bom fazer o quê? Procurar os principais meios de comunicação. Esses, de fato, você precisa... e sempre uma multiplicidade de fontes. Quando você olha sempre a notícia num site só, o que vai acontecer? Você vai ver o enfoque daquele site. E hoje em dia é meio que consenso, até nas próprias escolas de jornalismo, que não tem meio de comunicação imparcial. Você tem meios de comunicação mais parciais, menos parciais, mas são todas empresas de comunicação que têm aí as suas visões do mundo, seus interesses. Então é normal você pensar no quê? Eu vou procurar em mais que uma fonte. Leia pelo menos 2, 3 fontes das principais e saiba que, olha, quando você vai ler um meio de comunicação, você tem que saber qual é a orientação, mais ou menos qual é a abordagem que eles fazem. E quando você faz isso, você pega aquela coisa do mainstream, né, que é aquele termo em inglês, que é falar do principal, do central. Então você falou, li os principais, beleza, ótimo. Mas também é legal ler o quê? Crítica jornalística. Existem hoje vários sites que fazem o quê? Fazem uma certa criticação do jornalista, a maneira como foi abordado, o interesse daquela matéria, como é que pode cercar isso, aquilo. Eu posso te dar um exemplo, você pode ler, por exemplo, o Observatório da Imprensa, né, que foi uma iniciativa que nasceu na Unicamp nos anos 2000 e hoje se tornou meio independente, que é bastante bom. Você tem vários sites que fazem não só a crítica jornalística, como também aquela coisa da notícia local. Tá? Então, procura uma multiplicidade de temas, não de fontes, e você vai perceber o quê? Aonde funciona, onde não funciona, sempre quando você lê mais que um e tenta fazer essa coisa da crítica jornalística também, porque afinal de contas, se você vai se atualizar, você vai depender dos meios de comunicação. Use a internet, você tem contatos. Hoje em dia, um meio de comunicação sensacional é o WhatsApp, por exemplo. Você pode ter amigos fora do Brasil ou em outros estados que fazem o quê? Você fala, olha, essa notícia que está sendo vinculada é assim mesmo, não é, etc. Quando você faz essa leitura sistemática, diária, você automaticamente percebe quais são os temas principais que possivelmente vão estar aparecendo aí, estarão aparecendo nos vestibulares. É quase que automático. Quando você percebe que uma fonte jornalística fala, o outro fala, mesmo com enfoques diferentes, você automaticamente fala assim, olha, esse daqui é legal. Deixa eu te dar um exemplo. Falar, por exemplo, que é importante você saber o resultado do Big Brother, o último dele, seja lá qual for, isso é importante? Não, isso não é importante. Mas, se eu falar que essa cultura celebridade já caiu em prova, absolutamente normal. Quando interessa a coisa do, olha, eu vou observar, inclusive fazer conexões, por exemplo, com 1984, do George Orwell, que criou o termo Big Brother. Né? Então falar, olha, o resultado porque fulano ganhou, ciclana disse isso, isso não é importante. Agora, saber que as pessoas estão interessadas nisso é importante. Né? Saber, por exemplo, que aquele cantorzinho, sei lá, qualquer um desses daí, porque esse cara bateu o carro. Não, isso não é importante. É importante saber o quê? Que ele, por exemplo, saiu impune, que não
não foi, de fato, não houve penalização. Isso tem um pouco a ver com a cultura, né, da celebridade, deve ter dado uma carteirada, não sei, estou supondo, tá? Então, quando você lê, você percebe qual é. E eu acho que aos poucos, mesmo que não seja um processo fácil, se você não está acostumado a ler, você sabe o que é importante. Você fala, olha, minha prova é daqui a 6 meses. Você já fala assim, olha, esse tema está se repetindo. Alguma coisa, por exemplo, corrupção, volta, manifestações, você percebe. Então, quando você começa a ler bastante e se atualizar, você começa a fazer esse cruzamento de informações e a teia, né, essa teiazinha de informações, ela vai se caracterizar sem grandes problemas. Claro que você também pode perguntar aos seus professores, professor, o que você acha que eu deveria estudar? Tem algum livro que eu possa... Porque o problema da fonte, né, da meio jornalístico é que dá aquela fotografia de momento, né, faz aquele snapshot, faz aquele tchan do momento. E porque é diário, na verdade, diário. Hoje em dia você tem esses, por exemplo, sites de notícia, portais de notícia se atualizando o tempo todo, o tempo todo. Quando você, por exemplo, lê um livro, uma revista, uma coletânea, você entende um fenômeno de forma mais consolidada. Perguntar a um professor seu, por exemplo, isso também pode ajudar. Eu sei que é um pouco estranho, mas eu acho que a gente consegue chegar num acordo aqui. Os temas que os vestibulares estão cobrando hoje são temas muitas vezes controversos. Os vestibulares cada vez mais estão indo em direção àquela coisa do vamos falar nos temas que a sociedade realmente quer discutir. São poucos os temas que não são discutidos na sociedade, nos vestibulares em relação à sociedade. E digamos que você tenha que discutir um tema, vou pegar um exemplo meio vulgar, não vulgar, mas meio sim corriqueiro, uma questão da maioridade penal, a redução da maioridade penal, a manutenção da maioridade penal. Isso daqui é uma coisa que você pode estar pessoalmente envolvido, você pode estar diretamente envolvido e de fato você tem paixões. Quando eu falo paixão, não é amor, de querer, não, beijinho não é isso, estou falando do quê? Estou falando da coisa de você diretamente estar envolvido, digamos, fazer uma suposição, por favor, que não seja nada disso, que você tenha sofrido violência, alguma coisa assim, ou que alguém próximo a você tenha sofrido. E aí, quando você vai ler sobre esse assunto, você está carregado de paixão, você está muito envolvido. Se você tiver como vontade, necessidade, vamos pensar em necessidade, porque o vestibular é muito necessidade, de entender o assunto. Eu tenho que compreender um fenômeno, eu tenho que compreender um fato social. Eu não posso estar muito carregado de paixão. Eu tenho que adotar uma espécie de distanciamento. Eu sei que muitas vezes é difícil você se distanciar, se você está diretamente, vai de encontro ou vai contra, né? Você pode falar assim, olha, o que está sendo discutido aqui, eu concordo plenamente. Concordar plenamente não é bom, muitas vezes, para fazer uma redação, você precisa fazer o contraditório, o lado, né, o favorável, o lado contrário, os aspectos positivos, os aspectos negativos. Então toma um pouco de cuidado, porque quando se trata de atualidades, você está um tanto envolvido. E quando você estiver diretamente envolvido, às vezes você não consegue aquela serenidade. Quando eu falo em falta de paixão, é isso mesmo, abandonar, ficar um pouco sereno, né? Até os gregos criaram a tal do estoicismo, ser um pouco estoico. Algumas emoções fazem com que você não compreenda essa questão e aí na hora, digamos, de colocar numa redação, o que acontece? Você carrega com a sua opinião pessoal e não é exatamente isso que os corretores vão esperar de você. Essa coisa de eu vou pular, eu vou defender essa causa, eu vou levantar a bandeira, não é necessariamente boa essa visão. É importante ter opinião, mas você deve saber de estudar, que sempre tem o lado de escrever, fazer a introdução do assunto, de você desenvolver o tema, chegar a conclusões, mas sem achar que você vai mudar o mundo com aquela redação. Marque posição, mas não seja muito, né? Eu vou botar aqui, vestir a camisa. Às vezes vestir a camisa não é a coisa mais bacana, ou não para esse ambiente. Então, lembra, essas 3 coisinhas. Leia os meios de comunicação, absolutamente essencial. Leia a grande mídia, não tem problema. Leia também a mídia não tão grande, leia fontes externas de outros países, use a internet, use blogs, informe-se sobre esse assunto. Quando você começar a ler, você vai saber que aquele período, né, o próximo aí, do período próximo, dentro daquele intervalo de tempo, que você vai estar envolvido com certos temas, porque é extremamente comentado. Você fala, isso daqui está todo mundo comentando. Seja para lá, para cá, não interessa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, mas todos estão comentando. Então aquele assunto tem relevância.
certo? E aí quando você quiser entender, principalmente quando você fala assim, eu não entendo como é que uma pessoa pode defender ou ser contra o aborto, por exemplo. Eu não entendo. Então faz o seguinte, respira fundo, busca aquela serenidade, distancie-se, fala, tá, eu não entendo porque eu sou favorável, eu sou pessoalmente contrário. Aí você não vai entender. Então distancia, respira fundo e aí você vai perceber que você vai manter sua opinião. O objetivo não é fazer você mudar de opinião, e sim você entender um assunto, entender um tema. Principalmente temas atuais nos afetam atualmente, mais ou menos por aí. Para começo, tá legal. Valeu, um abraço.